eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus conduza esse nosso momento. Amém? Boa noite a você que nos acompanha também nessa transmissão agora. Nós estamos dando início ao nosso culto. E eu gostaria de refletir aqui com os irmãos. Você certamente já teve uma roupa, aquela roupa que você gostava bastante, mas que por diversos motivos ela deixou de servir, né? Talvez porque você cresceu, talvez porque você expandiu um pouco, né? A pandemia ajudou bastante a minha roupa ficar mais curtinha, né? E olha que eu ainda estou magrinho, né? Mas, bom, isso às vezes acontece com a gente, né? Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. E eu achei bem interessante essa analogia, porque ela me remeteu a exatamente aquilo que está falando no texto. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Está fácil aí, porque a gente já está lá em Coríntios, né? Estamos caminhando ali. 1 Coríntios 13, 13 diz assim: Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós sabemos que a fé e a esperança, quando realmente estivermos no nosso lar celeste, quando a gente já tiver crescido o suficiente, elas já não vão mais servir tanto, mas o amor vai permanecer. E esse amor por Cristo, esse amor por Deus, que nos une, que nos faz estar aqui reunidos essa noite, ele também nos faz adorar e louvar esse Deus. Nós podemos bem dizer o nome de Deus por causa desse amor que foi derramado nos nossos corações, embora não mereçamos. Amém? Amém. Vamos bem dizer o nome de Deus, ficar em pé, cantar essa música. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração,
te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Nós temos uma segurança que o mundo não tem. Nós temos a segurança que só Cristo pode nos dar, porque nós somos Jesus. Amém? Ele que nos dá segurança. Ele que diz que todo aquele que vier a mim eu não lançarei fora. Essa é a segurança que nós temos em Jesus. Vamos cantar, que segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Deus. Nós vamos entregar agora os nossos pedidos, os nossos anseios. Oremos. Pai eterno, nós somos gratos pelo dom da vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. Momentos que nós nem sabemos, o Senhor nos protege. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Somos gratos pela salvação que temos em Jesus. Confiamos nessa salvação, como diz esse hino, Senhor. E nessa confiança nós entregamos as nossas petições, nós entregamos as nossas vidas. Nós temos irmãos que estão sofrendo com doenças, nós te colocamos diante do Teu altar, ó Pai. A irmã Cida pede pelo Benildo, Senhor, que o Senhor esteja com ele. Não sei exatamente a doença, mas o Senhor conhece. Esteja com ele, ó Pai, fazendo a Tua vontade. Demais irmãos também que estão acamados, estão se recuperando, nós te colocamos diante de Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor é o médico dos médicos e quando o Senhor quer, o Senhor faz. Nós colocamos também irmãos que estão passando dificuldades financeiras, e o Senhor também continue dando ânimo, forças e o sustento, ó Pai, para que eles possam caminhar, Senhor, e confiante, Senhor, que o Senhor dará o sustento, Pai. Também irmãos que estão passando por outros tipos de lutas que envolvem a sua vida afetiva, o seu ambiente de trabalho, enfim, toda e qualquer situação que pode estar abalando a sua espiritualidade, a sua comunhão. Cuida desse irmão, cuida de cada um que esteja passando nessa situação, Pai. Nós te rogamos, Senhor, também pela mensagem, pelos nossos corações, que sejamos terreno fértil para Tua palavra esta noite, ó Pai. Cuida também do nosso pastor, o nosso pregador dessa noite. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Espero que um dia você poder fazer o que eu estou fazendo agora. Tirar a máscara e poder dar um abraço no seu irmão também. A gente está chegando lá, né? Você viu que as cadeiras já mudaram porque já mudou algumas regras, graças a Deus pela vacinação que permitiu que nós pudéssemos então já melhorar o nosso espaço físico e os nossos relacionamentos. Mas, acima de tudo, graças a Deus, porque a gente está um dia mais perto do retorno do nosso Rei. Então, a gente, com ou sem máscara, a gente continua alegres e esperançosos. Se você não tem essa esperança ainda, eu convido você a deixar Deus falar com o seu coração nessa noite. Você já ouviu falar no Cirque du Soleil? Acredito que a maioria já deve ter falado. Alguém aqui já foi no Cirque du Soleil? Ah, que legal. Cirque du Soleil é talvez o circo mais famoso atualmente do mundo, por causa das suas apresentações apoteóticas, né? E ele inaugurou um novo estilo de exibição artística, né? Não faz muito tempo foi proibido o uso de animais nos circos. Inclusive, esse tempo atrás eu passei num circo aqui. A Sara olhou assim, eu falei, tá vendo esse circo aqui? Circo de Nápoles. Quando eu era menor que você, meu pai me levou nesse circo, né? E na época tinha leão, tinha elefante, hoje não tem mais, né? Enfim, o que é interessante no Cirque du Soleil é que ele demonstra, né, a excelência nas suas exibições, a diversidade de números fantásticos, desafiadores, para a pessoa comum que não tem habilidade, às vezes, né, de fazer algumas coisas que eles fazem. Mas o preço também é justificado por aquilo que é entregue ao público. Não é tão simples, mas também se entrega algo extraordinário para aquele que vai assistir. Então, vale cada centavo que você paga, o que eu ouço dizer. É arte, mas não deixa de ser comércio.
E qual que é o problema disso? Nenhum. Não tem nenhum problema. Você está participando de uma arte, de um show, você está pagando por aquilo, então nada mais justo do que você esperar que receba alguma coisa em troca daquilo que você está pagando. Está correto, não tem nenhum problema nesse sentido. O que isso tem a ver com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 em diante? Se você tem uma Bíblia, abra ela aí nesse momento. Eu quero também dar boas-vindas àqueles que nos visitam. De máscara, talvez eu esteja achando que você seja visitante, então não fique chateado comigo não, porque eu não consigo reconhecer, né? Então depois qualquer coisa você me dá um toque aí. Pastor, não sou visitante, pastor, sou da igreja, né? Mas temos... Amém. Sejam bem-vindos aos queridos que nos visitam, sintam-se em casa, nós nos sentimos honrados com a sua presença, que Deus os abençoe ricamente. Mas se você faz parte da igreja, eu estou chamando você de visitante, né? Talvez é porque eu esteja com saudade de você, então não deixe de vir aos cultos. Você que está em casa também, meu boa noite. E não se esqueça do recadastramento, nós estamos na reta final de fazer o recadastramento. É imprescindível e é inevitável que, se você quiser permanecer na condição de membro, nesse caso específico, você precisa fazer o recadastramento. Então, procure o Jonathan e a Emília nesse sentido. Mas por que eu falei do Cirque du Soleil? E o que isso tem a ver com o texto de 1 Coríntios capítulo 14? Né? O foco, meus irmãos, de 1 Coríntios 14, ele iniciou em 1 Coríntios 11, quando Paulo inaugura o assunto da adoração pública. A adoração pública, ela tem regras específicas, anote isso aí. Adoração pública, o culto público, existem vários nomes para esse encontro que nós estamos desfrutando aqui. Existem regras específicas, né? Mas o foco do culto público ele é bem distinto. Em última instância, ele visa a glória de Deus. O culto ele visa a glória de Deus. A glória de Deus, talvez para você que talvez esteja chegando agora, é novo na teologia, na doutrina, talvez seja um pouco distante ainda entender com clareza. Quem sabe um dia a gente possa ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Mas a glória de Deus, ela se dá por alguns fatores essenciais, que são eles. O culto ele deve estar centrado na pessoa de Cristo. Primeira coisa. Ele deve buscar a edificação do todo, jamais das partes. Então não é o que me agrada, é o que agrada a Deus e atinge o maior número de pessoas. O ideal é que atinja todos, crentes, e se houver entre nós não crentes também. E não acredite que não crente é aquele que vem de fora. Não crente pode ser uma pessoa da sua família que vem todo domingo para a igreja, mas que ainda não entregou sua vida a Cristo. E não acredite na ideia falsa, bastante tentadora, mas falsa, de que os seus filhos, porque nasceram num lar evangélico, são salvos por Jesus. Eles também precisam de salvação. Nós também precisamos pregar o evangelho. Em terceiro lugar, a glória de Deus ela se dá no culto público por o fator que deve proporcionar também nele a proclamação do evangelho o mais claro possível. E pregar o evangelho no culto público não é fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar a sua vida a Jesus. Pregar o evangelho é o todo do culto. Nós pregamos o evangelho do início ao fim, porque o culto ele acontece por causa do evangelho. Se Jesus não nos salvou, nós não podemos adorar a Deus. Eu não posso, inclusive, entregar meu dízimo, porque não vai ser gesto de adoração. Eu não posso sequer cantar, eu não posso sequer orar. Mas eu também preciso relembrar os irmãos de que, nesse sentido, então, o culto público, ele não pode ser comparado com o que acontece, por exemplo, num evento do Cirque du Soleil, onde as pessoas ali vão para assistir e se maravilhar com aquele evento. Não é algo que eu vou buscar a minha satisfação. O culto público ele visa a glória de Deus. Só que de quebra, quando o culto segue as regras bíblicas, ele edifica a nossa vida. Ele constrói o nosso caráter. Ele transforma
aquilo que precisa de melhoria ou de transformação. Alguns domingos atrás, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de 1 a 19, nós falamos sobre, Paulo disse sobre a superioridade do dom de profecia em face da limitação do dom de línguas. Naquele contexto, naquela ocasião, o dom de línguas que estava sendo extremamente explorado pelos coríntios, e por chamar mais atenção, ele ganhou destaque e uma busca desenfreada por um grupo de cristãos que era marcado por imaturidade e por falta de amor, conforme Mateus leu em 1 Coríntios 13, e eles julgavam que a sua espiritualidade, ela era medida pelo seu desempenho, na maneira como eles se expressavam no culto, e o dom de línguas era aquele que chamava mais atenção. O outro dom, o dom de profecia, essa é a expectativa de Paulo, nem a minha. O texto continua ainda falando sobre dom de línguas e profecia, na verdade a prática desses dois dons pelos coríntios. Então Paulo não está fazendo um estudo extremamente detalhado sobre dom de línguas e dom de profecias, talvez na sua expectativa de curiosidade, mas ele vai usar esses dois dons aqui para nos mostrar algumas coisas. Em primeiro lugar, do versículo 20 ao versículo 25, nós falamos até o versículo 19, vamos entrar no versículo 20, e vamos até o versículo 25 para mostrar que, anteriormente, Paulo havia dito que o dom de línguas ele é limitado se não tiver um intérprete, e é melhor que você se preocupe com o dom de profecias, porque ele atinge um número maior de pessoas. E ele começa então agora aplicando isso a um público que muitas vezes aparece no culto público. Um público que às vezes não está atento, preparado, ou que não é convertido. Que bom, eles precisam também ouvir a palavra de Deus como você e eu já ouvimos um dia. Então no versículo 20 Paulo diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Quando ele fala isso, ele está dizendo, a gente precisa amadurecer na fé. A gente nasce de novo quando se converte, mas não podemos ser criança a vida toda. A gente precisa amadurecer. Mas veja que ele diz assim, com respeito ao mal, ou seja, com respeito à malícia, aquilo que é pernicioso, aquilo que não é bom, ele diz, sejam crianças. E aqui essa palavra criança é diferente da primeira palavra criança que ele disse, porque aqui ele está usando a segunda palavra, literalmente um bebê recém-nascido. Como que é um bebê recém-nascido com respeito às coisas da vida? Ele não sabe nada. Na verdade, ele dorme o sono mais gostoso que tem, não é? Porque ele não está pensando em boleto, ele não está pensando em política, ele não está pensando agora em gasolina, né? Que todo mundo agora só fala de gasolina, cada época é uma coisa, né? Ele nem se preocupa com nada, mas ele também não sabe de nada. Ele só quer saber do leite materno, a única coisa que ele quer saber. E ficar limpinho, porque quando ele está sujinho, ele mostra as garras que ele tem, mesmo pequenininho. É ou não é? Quem é mãe aí já sabe, quem é pai também já sabe como é que funciona esse negócio aí. Mas então Paulo está dizendo, com respeito às coisas perniciosas, malignas, pecaminosas deste mundo, seja como um bebê, não tenha a malícia, não seja alguém curioso, não seja alguém tendencioso a se envolver com esse tipo de coisa. E ele continua dizendo, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Aí ele está dizendo o seguinte, ele está apontando para a maturidade, que é o tema da carta. Nós precisamos amadurecer na fé, porque senão vamos ter atitudes como os crentes de Corinto estavam tendo. E aí ele vai entrar num aspecto muito interessante, porque Paulo vai fazer um passeio no Antigo Testamento. Olha lá, pois está escrito na lei, e a lei aqui é Isaías 28, 11 e 12. O que ele diz aí em Isaías 11, 12? Por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Por que Paulo cita Isaías 28 aqui? Porque o foco, de novo, é o todo, a edificação. Todo mundo que está participando do culto precisa entender o que está sendo falado no culto. O que é o principal do culto? A palavra, a pregação. Se ela não é compreendida, não há edificação. Mas e aquela pessoa que não é convertida? Não, ela precisa
se converter, mas ela só vai se converter ouvindo a palavra. Então ela precisa também entender a palavra, para depois, mais tarde, ser edificada. Ok, Paulo então ele cita Isaías 28, que está num contexto onde havia um profeta, Isaías, havia um público ouvinte, o povo de Israel, havia um objetivo com aquela pregação. Qual era o objetivo daquela pregação? Queridos israelitas, vocês estão afastados de Deus, vocês estão longe dos caminhos do Senhor, se arrependam. E o povo se arrependeu? Não. E aí o que Deus fez? Vou tomar uma medida mais drástica. Vou mandar juízo para vocês, e vou mandar esse juízo através de uma nação conhecida por vocês como os assírios. E os assírios, vocês não entendem a língua ou o idioma deles, mas eu vou usá-los como instrumento de juízo, e quando vocês receberem na casa de vocês a invasão desse povo, e vocês vão ouvir o idioma deles e não vão entender, vocês terão a segunda oportunidade de se arrepender, porque, para bom entendedor, meia palavra basta. Se você compreender o que está acontecendo por essa invasão dos assírios, vocês vão lembrar que eu estou mandando eles para avisá-los que vocês precisam se arrepender. Então é um sinal para o descrente. Quem é o descrente? Aquele que não crê, não obedece a palavra de Deus. Percebe? Isso foi predito antes mesmo de acontecer. Vá comigo para Deuteronômio capítulo 38. Deuteronômio capítulo 28, perdão. Deuteronômio 28, quinto livro de Moisés, versículo 49. Deuteronômio 28, 49. O capítulo 28 de Deuteronômio, ele é central para você entender o Antigo Testamento. Se você não entender o capítulo 28 de Deuteronômio, você não vai entender o Antigo Testamento. Não é o único texto, mas é um dos principais. Porque o jeito que o Antigo Testamento caminha depende desse capítulo. Por quê? Porque ele é o código legal, ele é o contrato de Deus com a nação de Israel. Então, tudo o que acontece, o jeito que Deus trata o povo de Israel durante o Antigo Testamento inteiro, ele está baseado nesse documento, é um documento. Versículo 49, do capítulo 28. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Isso é uma referência o juízo de Deus contra Israel, quando Deus vai usar uma nação ímpia para punir o povo de Israel, porque está andando fora do contrato, da aliança que Deus havia escrito, sacramentado e ensinado por Moisés. Agora, Isaías 29, 10 a 11. Aí nós voltamos para o profeta. Isaías 29, 10 e 11. Agora vem uma sequência de textos que eu quero mostrar para os irmãos, vocês perceberem como que Deus mandou a mensagem no idioma deles. Eles não ouviram, eles não obedeceram. E Deus então fez aquilo que Deuteronômio 28 diz: vou mandar um povo que vocês não vão entender a língua deles, mas isso vai ser um sinal para vocês de que o meu juízo está chegando. Então, a batata vai esquentar. Verso 10 e 11 do capítulo 29 de Isaías. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês toda esta nação não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhes disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. A primeira ideia aqui é o seguinte, agora que vocês tiverem interesse na mensagem,
ela não vai estar disponível. Passou do tempo. Isaías capítulo 30, versículo 9 a 11. 30, 9 e 11. Então você vê que Deus, ele também tem um jeito de punir o povo. Às vezes ele tira a oportunidade da pessoa entender a palavra de Deus. Ela não quer? Então eu vou tirar a oportunidade. Isaías 30, 9 e 11 diz assim: esse povo é rebelde, se referindo aos israelitas, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Eles não estão interessados em ouvir a Deus. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Chega a ser cômico esse tipo de fala, mas é o século 21 também, a gente vê isso acontecendo nas igrejas, o pessoal pedindo isso: pastor, fala que eu sou o ponto fraco de Deus, pastor, que isso é gostoso de ouvir, fala isso para mim que é o que eu quero ouvir. Verso 11, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Gente, o povo não quer ouvir a verdade, está falando claramente. Versículo 33, versículo 19, capítulo 33, versículo 19. 33, 19. Aí diz assim o capítulo 33 de Isaías, versículo 19: você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com a sua língua estranha incompreensível. Mais uma referência ao povo que viria de fora. Ditas estas palavras, eu dei esse passeio no Antigo Testamento para que você possa entender o porquê Paulo cita Isaías 28, versículo 11 e 12. Agora você volta comigo para 1 Coríntios 14. Porque agora ele vai na sequência aplicar a importância de no culto público as pessoas entenderem a palavra. Mas quando as línguas, naquele contexto, naquela época, foram aplicados, eles também tinham um sentido, desde que feito da forma correta. Daqui a pouco ele vai falar a forma correta, aguarde aí. Verso 22, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Ele está fazendo aqui um comparativo. Olha, assim como no Antigo Testamento, Deus usou um povo de outro idioma que vocês não entenderam, como uma segunda tentativa de convencê-los a andar nos caminhos de Deus, assim também as línguas no Novo Testamento, elas surgirão com esse sentido também, de mostrar que o povo não obedece a Deus. E ele diz, e não para os que creem. Por quê? Porque agora ele volta para falar da profecia. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Só para você entender, o que é profecia? É uma boa pregação expositiva da palavra de Deus. É isso que é profecia. Ela teve no Novo Testamento alguns toques, de vez em quando, um segundo aspecto de revelação, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos com calma, vamos por partes. Mas em sua maioria, quando a Bíblia se refere no Novo Testamento de dom de profecia, é o profeta ou o pregador que sobe ao púlpito para pregar aquilo que ele estudou e ele conhece das Escrituras de forma fiel ao texto e clara para o povo entender e reagir. Então ele diz, as línguas, elas serão um lembrete daquilo que aconteceu no Antigo Testamento para os descrentes. Quem são os descrentes? Os desobedientes, os que não querem se relacionar com Deus. No contexto mais próximo ainda, o judeu, que era o primeiro grupo desobediente, mas mais tarde veio os outros, que não eram mais judeus, mas que também não queriam saber do Evangelho. E aí ele fala da profecia. Vamos caminhar aqui. Assim, verso 23, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, que era o que estava acontecendo em Corinto, e entrarem alguns não instruídos, esses não instruídos é quem ainda não tinha recebido o ensino dos dons, que Paulo falou no capítulo 12. Eles ainda não estavam por dentro. Esse foi um assunto que Paulo inaugurou ali com os coríntios. Mas podia vir alguém de fora, eu ainda não estou sabendo como é que funciona esse negócio de dons espirituais. Então esses são os incautos, os não instruídos. Ou descrentes, ou seja, aqueles que rejeitam a palavra. Eles não dirão que vocês estão loucos
Porque, gente, estava um frenesi tremendo acontecendo no culto. Todo mundo falando em línguas estranhas que, na verdade, não eram línguas. Era algo que foi ali meio que aprendido na hora, porque todo mundo queria ter aquele dom e o dom não foi dado para todo mundo. Então, a maioria recebeu, ou, na verdade, não recebeu, e estava tentando exemplificar, e aí virou aquela bagunça. Imagina agora, se eu perguntar o seu nome, e eu falar assim, eu vou contar 1, 2, 3, e você vai falar bem forte o seu nome para eu decorar, junto. Vamos fazer isso? Você vai falar o seu primeiro nome, fala o mais forte possível, eu sei que você está com máscara, então você vai falar o seu primeiro nome, tá bom? No 1, 2, o 3 você fala o seu nome. Eu estou falando sério, viu? É para você falar. Vamos lá, 1, 2, 3, Ricardo. Alguém entendeu alguma coisa? Imagina isso sequencialmente, nesse mesmo tom. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aí chega alguém de fora, e eu estou fazendo essa dinâmica aqui com vocês hoje. Imagina que isso fosse sequencial. Chega alguém de fora, que tem que acontecer? É palestra motivacional? Porque hoje o pessoal está acostumado com palestra motivacional lá fora, né? É palestra motivacional? Não era igreja aqui? Eu achei que era igreja. Verso 25, ainda no 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem, a ideia não é de todos estão pregando, tá? Paulo está dando a ênfase de que o que está predominando é a profecia e não a língua. Só entendo a forma de Paulo comunicar, que também não vai fazer sentido o que ele está falando, se for literalmente assim, concorda? Ele está só fazendo um balanço. Então ele diz, no verso 24, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Isso aqui, gente, é quando a pregação da palavra de Deus ela é pura e simples, não precisa ter brilho, ela é só fiel, ela começa a falar ao coração das pessoas, porque o poder está na palavra, não está no pregador, mas o pregador precisa ser fiel à palavra. E aí ele vai dizer, olha só que interessante, assim ele se prostrará, essa é uma atitude de rendição, que demonstra arrependimento verdadeiro, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Veja comigo Isaías capítulo 45, versículo 14. Talvez seja isso que Paulo tinha em mente. Isaías 45, versículo 14. Isaías 45, 14, diz assim, assim diz o Senhor, Isaías 45, 14, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado, então ele está falando de gente estrangeira, e lhe pertencerão, ó Jerusalém, eles a seguirão, acorrentados passarão para o seu lado, eles se inclinarão diante de vocês e lhe implorarão, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. O que esse texto está dizendo aqui? De alguma maneira, o testemunho dos israelitas, nesse capítulo em especial, está dizendo que o povo estrangeiro vai olhar a conduta deles e vai dizer o seguinte, uau, Deus está com vocês, eu entendi a mensagem, eu quero fazer parte, quero estar com vocês. Não parece com aquilo que ele está falando lá? Se no culto público a palavra de Deus estiver sendo literalmente pregada com fidelidade, aquele que não crê, passará a crer e vai dizer, realmente Deus está aqui nesse lugar, eu entendo o que está sendo falado, eu entendo o que está sendo dito. Note comigo Zacarias capítulo 8, o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 8, versículo 23, o último versículo do capítulo 8, Zacarias 8, 23. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações, estrangeiros, percebeu? Agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu, e dirão,
nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com seu. Eu vou agarrar e vou com você, porque eu ouvi dizer, a Bíblia diz que a fé vem ouvir a palavra. Se a palavra não é pregada, não tem a possibilidade de conversão. Ninguém passa pela conversão por osmose, né? O negócio começa a entrar assim, começa a fazer parte da pessoa. Não é assim que acontece. Precisa ser pregada a palavra de Deus. Tem uma frase muito saborosa que diz assim, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Nossa, como é saborosa essa frase, linda. Mas ela é uma mentira. Porque não pode pregar o evangelho sem falar. Eu entendo que a intenção dessa frase é querer dizer, ó, você precisa ter um bom testemunho. Concordo. Mas o evangelho não é pregado por um bom testemunho, exclusivamente. Ele faz parte, ele é importantíssimo. Mas o evangelho é pregado pela exposição da palavra de Deus. Você precisa abrir a Bíblia. Nem que você fale o texto de memória, mas você precisa falar a palavra de Deus. Voltando a 1 Coríntios capítulo 14. Vocês viram que a gente estudar Paulo, meus irmãos, a gente tem que conhecer de Bíblia. A gente tem que analisar as Escrituras para entender o pensamento dele. Mas se está pesado para você, depois você reclama com Paulo, quando você chegar lá no céu. Ainda diz assim, que então Deus realmente está entre vocês. Qual é a ideia, meus irmãos? Você percebe aqui que a boa pregação cristã, falando de profecia, tem o potencial e o propósito de produzir o efeito de arrependimento e contrição no incrédulo. Quanto mais no Filho de Deus, no crente, ser edificado. Por isso que a gente dá tanta ênfase aqui à exposição bíblica. Mas, a partir do versículo 26 até o 40, Paulo agora vai falar de por que ele está pedindo para os irmãos buscarem com mais afinco, dedicação, o dom de profecia em face do dom de línguas. E veja e perceba que ele não está denegrindo ou desprezando naquele contexto o dom de línguas. Ele só está dizendo que a forma com que vocês estão usando o dom de línguas está errada. E não está atingindo o objetivo maior do culto público. Porque o foco do culto é a edificação coletiva e não a satisfação pessoal. E aí depois a gente vai tirar algumas lições. Versículo 26, nós vemos agora como é que deve se praticar os dons de línguas e o dom de profecia. Primeiro ele começa falando geral. Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. De manhã o Juliano leu um salmo aqui. Salmo 68, versículo 4 a 6, não foi isso? Então, o Juliano trouxe um salmo que falou que Deus faz o solitário viver em família. Foi um texto consolador no meio da pandemia, foi maravilhoso. Isso é um costume nosso, a gente usa os salmos para isso, eles têm o seu valor no culto. Não precisa ser só salmos, mas eles têm o seu valor específico. Então Paulo menciona, um traz um salmo, outro uma palavra de instrução, outro uma revelação. E assim, falar de revelação nos nossos dias é complicado, né? Porque o pessoal não discerne o que Paulo quer dizer e já vai direto para aquilo que ele ouve no YouTube. Ah, revelação é, Deus tem um negócio para você, menina. Tudo que você vê por aí fora, 99,9% não é o que a Bíblia diz. Então a gente precisa entender o que Paulo está falando. Então ele diz, um traz revelação, outro traz uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Agora olha essa frasezinha, você tinha que marcar na sua Bíblia. Ele diz assim, tudo seja feito para a edificação do pastor Ricardo, ou do tesoureiro da igreja, desculpa, Orlando, ou da secretária da igreja, ou do porteiro da igreja. Não, ele não está enfocando uma pessoa, ele está dizendo da igreja. Então o culto, ele precisa, em outras palavras, ele precisa ser pensado, gente. Vocês sabiam que é o pastor Eduardo que organiza os dirigentes de culto e tudo que acontece aqui? Vocês sabiam que o conselho pastoral, ele traz as orientações para o que nós devemos falar ou não falar? As orientações. Não é, Mateus? Já mudou muita coisa, né? De primeiro falava uma coisa, depois falou, não fala tanto isso, fala aquilo, porque vai ajudar melhor. Não é o que a gente gosta, é o que vai comunicar melhor para vocês. Sabiam que a gente faz isso aqui? Vocês sabiam que essas músicas que o Fernando cantou aqui, o Fernando já tinha escolhido elas há meses atrás? Cadê o Fernando?
Levanta a mão aí, Fernando. Ali, ó, Fernando. Ó. O Fernando é o líder da música. Ele já escolheu, tem o nome da equipe X, da equipe Y, que tem até uns nomes bíblicos que ele utiliza para facilitar, né, o pessoal lembrar. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito frio, isso é muito administrativo. Gente, a gente está organizando para que vocês possam entender o fio da meada. A gente tem que equilibrar tudo, lógico, a gente equilibra. A gente tem gente mais da área de exatas, outros da área mais de humanas. Daqui a pouco tem até da área de biológica, né? Nós estamos fazendo uma faculdade aqui. Mas tudo isso equilibrado e visando o quê? A glória de Deus. Facilita a compreensão de vocês, facilita a minha compreensão. Porque o que a gente quer é que vocês aprendam e sejam autônomos na leitura da Bíblia. Não sejam dependentes nem do pastor, nem da denominação, e não sejam iludidos e ludibriados por nenhum vento de doutrina. Deus quer que a gente forme discípulos, e para formar discípulos dá trabalho. Tem que pensar, tem que organizar. Não vou nem falar da parte financeira, né, Orlando? Tudo que acontece, né, Marcelino? Toda a preocupação que esses irmãos têm. E aí ele diz assim, tudo seja feito para a edificação da igreja. Versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, olha só a descrição. Devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, fique meditando no que está acontecendo ali com você. Eu sei que alguns podem ter dificuldade. O que é o dom de línguas, né? Me parece que o dom de línguas é uma habilidade sobrenatural que a pessoa tem de falar num outro idioma que ela não estudou, não aprendeu e entende o que ela está falando, por via das vezes, ou quando não entende, ela espera que haja um intérprete, que também não foi preparado, mas sobrenaturalmente foi escolhido por Deus, e ele então entende a mensagem e fala, a pessoa está dizendo isso. Naquele contexto significava isso. Mas ele diz, como é que tem que ser o dom de línguas no culto? 2 pessoas... Alguém vai falar aí? Não, Jonathan, Cristiane, 2. Mas o pastor, a irmã ali, o Tiago também quer falar. 3, pronto, já deu. Já estamos com a lista aqui. Claro, não era assim, frio, do jeito que eu estou fazendo. Mas era assim, gente, já temos 3, já deu, suficiente, fica para o próximo domingo. Tem intérprete? Tem, beleza, então vamos lá. O Tiago vai interpretar o outro Tiago. Tiago, o que ele falou? Nossa, Deus é grande, maravilhoso e tal, é aquela coisa toda. Mas foi algo dirigido por Deus. O outro, sim, a Gabriele vai interpretar o que a Cristiane falou. Ok. Fez isso, Deus seja louvado, segue o culto. Agora os coríntios não, eles estavam fazendo aquela baderna. Todo mundo estava querendo falar, por quê? Porque isso é legal. Isso dá a aparência de, eu sou espiritual. Eles confundiram a ideia. Agora, não tem intérprete? Silêncio, não fale nada. Era assim que era para ser naquela época. Versículo 29, agora ele vai falar da profecia. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Ele incluiu um outro aspecto aí. Ele falou de profecia, depois ele falou de revelação. Pois vocês todos podem profetizar. Aliás, era algo que tem a ver com um compartilhar, aqui nesse contexto específico, mais um compartilhar de um texto bíblico, que até no capítulo 11 ele vai incluir as mulheres, podendo compartilhar em certa medida a palavra de Deus. Não é aquela pregação, essa que eu estou fazendo aqui, que ela tem um caráter maior, mais amplo, visando o coração, mas é um compartilhar de algo que Deus tem falado ao seu coração, mais ou menos assim, só para vocês entenderem. E ele diz, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, organização, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Percebe a palavra todos, todos. E o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Marque essa outra frasezinha aí. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso tem a ver com a bagunça que estava no culto dos coríntios. Deus está dizendo, Deus trabalha na paz, no equilíbrio, na moderação, na compreensão. Agora, o que ele disse, profecia, também 2 ou 3 que vão compartilhar, os outros precisam julgar, e ele diz aí o texto, cuidadosamente. Sabe o que é julgar cuidadosamente? O Bruno levantou e falou, gente, eu tenho para compartilhar isso aqui.
Aí o Juliano, a Denise, a Emília, o Orlando, peraí, vamos ver o que o Bruno falou. Tem sentido o que o Bruno falou. Tem respaldo bíblico. Não é da cabeça dele. Bruno, está aceito. Essa palavra vem para a igreja. Agora tem um outro aspecto. Ele não está dizendo que você vai pegar o que tem de bom do Bruno. Quer dizer, da palavra do Bruno, melhor dizendo. O Bruno levantou e falou. Ixi, o Bruno falou umas coisas aqui que deu uma escorregada, né, pastor Eduardo? Deu umas escorregadas ali, não era isso. Mas isso aqui ele falou certo. Então, beleza, Bruno. Não, o que o autor, o Paulo está dizendo é o seguinte, se falou legal, vamos abraçar. Se deslizou em alguma coisa, deixa quieto. Sabe aquela famosa ideia? Fulano falou umas besteiras ali, mas tem umas coisas que dá para pegar. Esquece. Paulo está dizendo, esquece, não é assim. Julgue cuidadosamente. Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. E aí ele diz, ele fala de revelação. Naquele contexto ainda a gente não tinha o Apocalipse, que encerra a revelação. Então você vê, por exemplo, lá em Atos capítulo 11, versículo 28, não precisa abrir a Bíblia agora, que o nosso tempo já estourou. Mas anote aí, Atos 11, 28. Ágabo, um profeta, ele se levanta e ele traz uma revelação dizendo, vai chegar uma fome entre nós aí, vamos se preparar para isso. Foi uma palavra dada por meio de Ágabo, revelando algo que iria acontecer e que iria afetar a existência da igreja. Não era que ele estava preocupado e estava falando, gente, agora vamos para o supermercado e vamos abarrotar os nossos armários de comida. Não era essa a intenção dele. A intenção era dizer, a igreja tem a sua missão, tem o seu propósito, nós temos que estar atentos que virão dias difíceis. Simples. Não era para falar assim, irmão, Deus revelou que você tem que comprar um carro, tem que ser da marca X, da cor tal, porque Deus vai te honrar o pagamento das parcelas, que você pode fazer em 154 parcelas. Vai lá, vai na fé, que isso é de Deus. Deus tem o melhor para você. Não é isso. Porque Deus não concorda com isso também, né? Muito bem. Ditas essas palavras, ele termina dizendo, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, equilíbrio precisa ser evidenciado no culto, esse é o mais importante. E aí ele vai continuar, e agora ele vai entrar num assunto polêmico, porque lá no capítulo 11 ele fala que as mulheres podiam falar, mas agora ele vai dizer que as mulheres não podem falar, e gente, agora corta a transmissão, porque senão eu vou ser processado pelas feministas. Vamos lá, versículo 33, como em todas as congregações dos santos, irmãos, eu não sou contra a Bíblia, então eu vou falar o que eu vou falar, tá bom? E eu não sou nem feminista e nem machista. Versículo 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Ixi, tem gente que se contorce com isso aqui. Começa a falar isso aqui. Meu Deus, os tempos são outros. Pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Ixi, meu Deus do céu. Gente, isso aqui dá só isso aqui dá uma pregação. Eu vou resumir bem redundantemente resumido. O que Paulo está dizendo aqui é que provavelmente algumas irmãs daquela igreja, e tem várias interpretações ali. A que me parece mais coerente era a seguinte: nós estamos falando de ordem, nós estamos falando de organização, e me parece que algumas irmãs, lembra quando falou lá, fez profecia, tem que julgar criteriosamente? Algumas irmãs estavam se levantando e nesse ato de julgar a profecia que foi trazida, pregada, anunciada, compartilhada, ela estava agindo com falta de submissão, ou seja, com falta de respeito ao pregador, e isso estava gerando um clima errado, porque estava indo contra os papéis do casamento, onde a mulher, ela se coloca submissa ao marido, e aí a gente precisaria explicar, para não confundir com a visão errada, nem machista e nem feminista dos nossos dias, que dá um trabalho falar isso hoje, vai ficar para uma próxima, mas se você quiser material para estudar isso, eu tenho, posso te passar, depois você me pergunta. Mas a ideia era o seguinte, olha, nós não podemos criar um outro problema. Qual que é o problema? Um problema aqui familiar, conjugal e de falta de respeito no culto. Por quê? Porque neste caso, irmãzinha, pergunta para o seu marido lá em casa. Eu não posso falar na igreja? Não, Paulo não estava literalmente proibindo, ele estava proibindo a postura de insubmissão. Isso que o senhor falou aí está errado. O senhor não é um pregador de verdade. Sabe, mulher que levanta e fala assim?
Tem homem também que faz isso, também estaria errado. Mas o contexto parece que algumas mulheres estavam se colocando nessa postura de, ao julgar a profecia, estavam julgando de forma insubmissa e desrespeitosa ao profeta. E Paulo está condenando essa postura e dizendo, se for assim, olha, melhor você não falar nada. Quer conversar? Converse com seu marido em casa. Vamos caminhar. Versículo 36. Aqui a parte final. Paulo, então, ele vai encerrar o que ele começou no capítulo 11. Ele diz assim, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Gente, a igreja precisa seguir a orientação dos apóstolos. O que eu estou ensinando para vocês, tanto que ele falou para as mulheres, tanto que ele falou para os coríntios sobre línguas, sobre profecia, e depois no capítulo 13 sobre amor, e no capítulo 12 sobre dons, e no capítulo 11 sobre véu, e aquela coisa toda que nós já falamos aqui, ele está dizendo, eu estou falando isso por orientação apostólica recebida da autoridade de Deus, então é assim que tem que ser. Não era preferência de Paulo, é porque ele havia sido orientado por Deus e como autoridade que era como apóstolo, que não existe mais essa autoridade nos nossos dias, diga-se de passagem, então não tem apóstolo. É até bonito, né? Daqui, eu vou fazer 10 anos ano que vem em Orlando, eu já podia mudar de pastor para bispo, né? Mais 10 anos se eu ficar aqui, aí eu vou para apóstolo, né? Mas não vai rolar, né, Juliano? Porque a gente lê a Bíblia aqui, então não tem como. Por mais que eu queira, a não ser que eu rasgue a Bíblia, mas não vou rasgar a Bíblia. Fiquem tranquilos. Mas aqui é um apóstolo fiel, verdadeiro, e ele está dizendo, o que eu estou falando vem da parte do Senhor. Então, meus irmãos, a autoridade não é o que vocês acham, é o que a palavra diz. E ele diz, se ignorar isso, verso 38, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Por quê? Ele alcança o todo, com mais facilidade. E não proíbam falar em línguas. Veja, então ele não jogou na lata do lixo o dom de línguas. Ele só colocou ele no devido lugar. Mas ele aproveitou a ocasião para dizer, gente, o objetivo... Lembra o que eu falei? O que aconteceu em Corinto foi uma coisa... E Paulo foi buscar no baú da palavra de Deus um princípio que vale para todas as eras. Qual é o princípio? O princípio é esse, o foco do culto é a edificação coletiva e não a satisfação pessoal. A nossa discussão aqui não é dom de línguas em si, dom de profecia em si. A nossa discussão como igreja no século 21 é, o nosso culto, ele leva à edificação coletiva ou ele é apenas de satisfação pessoal? Meus irmãos, ele termina dizendo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, organização. Então, quando ele fala no final do versículo 26, tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando ele fala no versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E quando ele fala no versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, ele se refere ao culto, e ele diz então que o foco do culto é a edificação coletiva e não a satisfação pessoal. Seria trágico, meus irmãos, pagar um ingresso caro e não ter um retorno do que se é esperado nas exibições do Cirque du Soleil. Imagina, você paga e vai lá e chega lá, não acontece, porque você pagou e você está esperando um retorno pessoal. Mas seria trágico, meus irmãos, cultuar o Deus que nos amou sem ter em mente que o foco do culto é a edificação coletiva e não a satisfação pessoal. Uma coisa é diferente da outra no que nós estamos a dizer aqui, nessa noite. E não está errado aquilo que eu falei do comércio lá fora, mas lá fora não pode entrar aqui dentro para que a gente confunda que o aqui dentro é algo individual, que se eu gostei, o culto foi uma bênção, então eu estou feliz. Não é nesse sentido, o culto sempre visa a edificação coletiva e não a satisfação pessoal. Por isso que a gente está sempre avaliando os cultos, você sabia disso? Conselho pastoral, às vezes a gente conversa com a diretoria em alguns aspectos, ou alguns professores, o núcleo ministerial, a gente está sempre entrando em conversa nesse sentido. Algumas lições para hoje, meus irmãos, e nós vamos daqui a pouco para a ceia do Senhor. Eu quero pedir que os irmãos da música, se puderem, já se posicionem aqui à frente. Algumas lições para nós levarmos para casa. Primeira, a edificação do corpo de Cristo é a regra prioritária do culto cristão.
O culto precisa edificar as pessoas. Segundo, o culto cristão deve priorizar a boa pregação, a expositiva. Se um dia eu não for mais pastor dos irmãos, não estou despedindo não, viu, irmãos? Por favor, tenham paciência, continuem comigo aqui. Deixa eu fazer mais alguns anos aqui com vocês. Mas se um dia eu não for mais o pastor de vocês, escolha um pastor expositivo. Eu já ensinei vocês. Não é o pastor que prega o que vocês gostam, é um pastor que prega a Bíblia. Então escolha um bom pastor nesse sentido. Terceiro, o culto cristão deve priorizar a boa comunicação na ordem do culto. Precisa ter coerência na direção, nas músicas, na pregação, nos avisos, nas orações. Cada parte do culto precisa ter coerência com o assunto principal. Quarto, se você estiver anotando aí, ou se você não estiver anotando, depois você pega na gravação do vídeo. O caráter do culto cristão exige ausência de distrações e confusões. Porque se alguma coisa atrapalhar você entender a palavra de Deus, isso é um problema. Por isso que a gente está trabalhando para melhorar a estrutura da igreja. A gente está trabalhando para melhorar o máximo possível para vocês aqui. Tudo que a gente faz aqui é pensado. A estrutura, as salas, a água, o álcool em gel, tudo é pensado nesse sentido. E o quanto menos a gente puder chamar a atenção, é melhor. Uma outra lição, a igreja, aí para vocês também, a igreja deve ser criteriosa, ou seja, madura, para saber julgar as pregações adequadamente bíblicas. Umas são mais profundas do que as outras, é verdade, mas não é essa a nossa análise. A nossa análise é, foi fiel? Foi, amém, glória a Deus para isso. Tem pregadores que são mais eloquentes, outros são mais didáticos, mas mesmo aquele mais simples, ele foi fiel? Amém, esse é o objetivo. A gente precisa saber diferenciar daquelas que não são, para nós rejeitarmos. E última lição, a prática dos dons e do culto cristão exige cristãos maduros, teologicamente falando, e espiritualmente equilibrados. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser tomados, nós precisamos ser dirigidos, nós precisamos ser imbuídos da presença do Espírito Santo de Deus. Os dons são espirituais, porque é o Espírito que nos dá, mas nós precisamos estar cheios do Espírito para praticar os dons espirituais na igreja. A verdadeira espiritualidade, ela pode ser medida pelo nível de interesse pelo bem do corpo e pelo nível de interesse em julgar as questões práticas da igreja, como o uso dos dons e do culto público, através das Escrituras, conhecimento, discernimento e sabedoria. Em suma, o foco do culto é a edificação coletiva e não a satisfação pessoal. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Espero ter falado ao seu coração e espero que você contribua para isso. Cada um, desde os que estão servindo, a você que está participando. Não sendo um telespectador, sendo um participante. Coloque a sua mente, participe, envolva-se. Nós vamos agora cantar um hino tradicional, conhecido nosso, para preparar o nosso coração para encerrar o culto com a celebração da ceia do Senhor e alguns avisos finais. Vamos cantar este hino que o irmão Fernando com a sua equipe vai nos conduzir. Meu Jesus, pão que
servir e te honrar, meu Salvador. Que bom poder cantar esse hino e participar da ceia do Senhor aqui. Nós convidamos você a participar da ceia do Senhor, que já foi batizado nas águas, que antes assumiu um compromisso ao lado de Cristo por meio da conversão, arrependido dos seus pecados e confiando na morte e na ressurreição do Filho de Deus, e está em comunhão com a sua igreja de origem cristã evangélica. Se você está em comunhão com a membresia da sua igreja de origem cristã evangélica, você é convidado a participar nessa noite também conosco da ceia do Senhor. Por isso, como nós ainda estamos no restante daquilo que esperamos que seja o final da pandemia, nós ainda estamos utilizando esse kit que vem todo embalado e sanitizado, né? Que é entregue no começo ali. Portanto, eu não sei se alguém que vai participar da ceia recebeu os elementos da ceia dessa forma aí. Se alguém não recebeu, por gentileza, levante a sua mão e nós vamos entregar a você nesse momento. Alguém? Levante a sua mão, por gentileza. Muito bem. Não há. Então, nós temos aqui, se você quiser já preparar, abrir e pegar aquilo que representa ou simboliza o corpo de Cristo, conforme nós aprendemos em 1 Coríntios 11, 23 em diante. Segure na sua mão, lembrando que nós entendemos este momento um momento memorial, em que esse pedaço aqui de pão representa o corpo de Cristo, ou lembra-nos o corpo de Cristo. E a lição é: alguém deu o seu corpo, a sua vida, por nós na cruz. Esse alguém é Jesus, Filho de Deus, aquele que não pecou e jamais pecaria. Em memória dele nós participamos deste momento. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós, em memória dele, nosso Senhor e Salvador, participamos neste momento, ingerindo o pão que simboliza o corpo de Cristo e que nos faz lembrar que foi necessária a morte do Cordeiro de Deus para que nós tivéssemos a salvação. E também te agradecemos o sangue do Cordeiro que foi derramado para que o preço do nosso pecado pudesse ser satisfeito, pago na cruz. Que esta celebração traga à nossa mente o dia da nossa conversão, os valores eternos que estão simbolizados neste momento importante, oportuno, necessário, para que nós possamos renovar o nosso compromisso de viver o Evangelho e fazermos valer a pena, ainda que tudo na dependência da graça de Jesus, porque nós não podemos fazer nada sozinhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em memória de Cristo Jesus, comamos do pão. No dia 28, nós vamos celebrar o batismo, à noite aqui na nossa igreja. Marque esta data, 28 de novembro. E nós vamos ter a ceia novamente. E nesse dia, os irmãos que se batizarem participarão da sua primeira ceia. Será um dia memorável, de louvor ao Cordeiro de Deus. Em memória dele, então, bebamos juntos do cálice. Deus seja louvado pela morte e pela ressurreição do Cordeiro de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso, meus irmãos. O cálice é descartável, você pode depois descartar no lixinho lá fora ou em outro dos lixos que tem aí por volta da igreja. Irmãos, não esqueça do recadastramento. O irmão Mateus agora vai terminar os avisos. E aqueles que querem contribuir com o desafio que eu fiz domingo passado para ajudar a moradia do missionário moçambicano Guni, não se esqueça de colocar a sua contribuição ou aqui no gasofilácio ou pelos nossa conta bancária da igreja, e
designar a oferta, avisando o Orlando e o Bruno que é uma oferta para o missionário Guni. Tá? Já expliquei, se você quiser saber mais detalhes depois, pode falar comigo no particular. Que Deus nos abençoe. Mateus, conclua para nós, por gentileza, e a todos uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Então, caminhando aqui para o encerramento, nós sempre devemos lembrar, né, que a melhor expressão do que foi dito aqui pelo pastor é o próprio Cristo Jesus, né? O culto público que é visado pelo todo, nós podemos enxergar isso claramente em Cristo, quando Ele não pensa nele, mas pensa em nós entregando a própria vida, né, por pecadores como somos. E para finalizar, né, os avisos aqui, são poucos avisos, né? Primeiro, apenas recordando, o pastor já disse sobre o gasofilácio, e então o gasofilácio está aqui na frente. Se você deseja fazer a sua oferta ou dizimar de forma presencial, por favor, pode usar o gasofilácio, né? Ainda continuamos com a questão de poder entregar aí os dízimos e as ofertas também através das transações bancárias. No sábado, nós temos às 15h30 o último Jornada Teen do ano, tá? Vai ser aí para as crianças de 6 a 9 anos. E ainda no sábado também, às 19h30, nós teremos jovens e redes. Esses são os avisos, né? No demais, os irmãos já sabem, devemos ficar atentos aí aos grupos, às comunicações, e nós teremos mais um aviso aqui antes de encerrarmos. Que faltou justamente essa comunicação para passar para o dirigente, mais uma coisa que nós vamos corrigir, que o pastor Eduardo muito bem me lembrou. Essa semana nós vamos alterar o meia hora de oração. Ele vai acontecer nos 2 horários que você sabe, às 6 da manhã, meia hora de oração às 6 da manhã, mais meia hora de oração às 19 horas, na terça. Não teremos na quinta. Estamos com várias atividades pastorais aí, em virtude do batismo, e o pastor precisa se ausentar da quinta-feira, então nós estamos fazendo uma alteração, mas vai continuar, só que apenas na terça-feira. Então você que pode participar e esse tempo que tem sido edificante para a sua vida, não se esqueça, essa semana, a partir dessa semana, melhor dizendo, apenas de terça, 6 da manhã e 19 horas. No grupo da igreja, a gente inclui o link, você pode participar. Se você não faz parte do link, você pode falar com o pastor Eduardo, com a irmã Raíssa, ou comigo, e a gente inclui você lá, tá certo? Deus abençoe a todos. Obrigado, Mateus. Bom, tendo dito isso, então encerramos o culto. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.